para trás, né? Vou chegar mais para frente. Boa tarde a todos e todas aqui da TV 247. Nós estamos aqui no Estação Sabiá. Eu sou Regina Zappa, estamos aqui no Rio de Janeiro e hoje eu trago aqui novamente a Maria Rezende, poeta, que já esteve com a gente aqui uma vez e é bom falar de poesia, né? A gente está num momento que só se fala de coronavírus e a economia que está indo para o beleléu e o país derretendo e o mundo esquisito. Mas aí a gente vai falar de poesia também nesse mês, que é o mês da mulher, e a Maria está fazendo um novo show, um novo espetáculo que ela vai contar pra gente. Ela está com um novo livro também lançado em novembro. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre feminismo, mulheres, e também não é só o mês da mulher, é também o mês que completam 2 anos da morte da Marielle Franco. Então, Maria, bem-vinda aqui mais uma vez. Muito obrigada, prazer estar aqui. Oi para todo mundo. E eu acho que a gente podia começar com um poema? Vamos. Já começar logo? Vamos fazer um programa com muita poesia que a gente está precisando, né? Vamos. E vamos conversar também bastante. O que você tem pra gente? Então, esse poema se chama Pulso Aberto. E é o poema que dá título para esse espetáculo novo. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há 1000 gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas, veneno na ponta da cauda, bruxas, putas, loucas, santas. Somos as que sangram sem ferida, donas do prazer, donas da dor. As invisíveis, as perigosas, as pecadoras, as predadoras, insaciáveis e geradoras, os corpos secretas casas. Somos seres de unhas e tetas caminhando aos milhares as estradas. Somos a terra e a semente, carne de aluguel em alma de rainha, as submissas, as bacantes, as que procriam e as que não. Somos as que evitam o desastre, as que inventam a vida, as que adiam o fim. Mulher, multidão. E que beleza, Maria. E esse é o nome do seu espetáculo, Mulher, Multidão. Mulher, multidão. Como é que nasceu esse espetáculo? Conta pra gente. E conta pra gente do livro que a gente vai mostrar depois pros... Na verdade, o espetáculo nasceu do projeto que gerou esse livro Hermanas, né? Eu conheci a Amparo Sánchez, que é uma compositora espanhola, conheci uma música dela chamada Alma de Cantaora, que é uma música muito meio mantra, assim, muito curativa, e que essa música me salvou num momento que eu estava bem desestruturada emocionalmente, assim, precisando de um chão. E eu mandei para Amparo esse poema que eu acabei de falar e falei, olha, sua música me salvou, eu queria te mandar esse meu poema, que também fala de feminino. Ela gostou muito, a gente se conheceu na Espanha e começou a gestar um projeto juntas, que é o Hermanas, que foi um show de música e poesia, falando sobre mulher, sobre feminismo, sobre o sagrado feminino, com canções dela, poemas meus, tudo em português e espanhol. A gente fez esse show no Rio em 2018. E daí ela foi para a Espanha e eu fiquei, caramba, mas agora eu me dei conta de que eu tenho tantos poemas que falam de feminino e esse assunto é tão caro para mim, me mobiliza tanto, e como é que eu vou fazer sem Amparo aqui? E aí nasceu a Mulher Multidão, que foi esse desejo meu de poder voltar para o palco para falar sobre tudo isso. Continuar falando sobre isso. Sozinha, sem precisar dela, porque afinal de contas não estamos tão perto assim, né? Fazer arte no Brasil e poesia principalmente é uma coisa muito independente, então a Amparo veio com o dinheiro dela. E eu fui para a Espanha me apresentar com a minha grana, né? Então, assim, a gente não tinha como fazer uma turnê naquele momento. E aí foi super bacana, porque eu comecei a conceber a Mulher Multidão em 2018, comecei a experimentar esse modelo de um recital, sozinha no palco, falando de feminino, falando sobre feminismo e todas as pautas que estão cada vez mais me atravessando e tal. E de 2018 até agora eu fui experimentando isso para finalmente estrear esse espetáculo que está em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim, toda terça e quarta, agora de março, às 19h, até dia 1º de abril. Então a gente tem mais 6 apresentações e agora finalmente o espetáculo ficou redondo. Então tem cenário, tem figurino, essa blusa é da mesma marca do figurino do espetáculo, que são várias mulheres bordadas. Que é um bordado com várias mulheres, né? É bonito. Porque no fim das contas, o Mulher Multidão é um pouco isso, né? Assim, nós somos uma multidão de mulheres, cada uma com as suas questões, né? As mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres
com alguma deficiência, as mulheres de classes diferentes, né? E somos dentro de nós mesmas uma multidão, né? Cada uma de nós tem um mundo dentro de si, com todas as suas questões internas, né? E aí o espetáculo quer um pouco tratar de tudo isso, né? Das coisas que nos são comuns e das coisas que nos são particulares. E é um espetáculo que quer falar com todo mundo, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo homens na plateia, porque os homens são quase metade da humanidade e são nossos pais, são nossos irmãos, são nossos filhos, muitas vezes nossos companheiros, né? E tem que ser nossos companheiros de luta também, né? Exatamente. A gente precisa que eles estejam junto com a gente, né? Porque se grande parte das opressões são feitas por eles, se eles não entenderem que o feminismo não é contra eles, pelo contrário, né? A Bell Hooks, que agora eu tô mergulhada cada vez mais nos textos feministas, até para me preparar para o espetáculo, né? A Bell Hooks, ativista feminista americana, ela diz que o feminismo não é anti-homem, ele é anti-sexismo. E o sexismo faz mal para todo mundo, né? Homem não chora, homem não faz balé, homem não usa rosa. O sexismo é tóxico para todos, né? Então é isso, assim, o espetáculo quer falar com gente de todas as idades. Eu fico feliz quando tem jovens na plateia também, porque eu acho que essa geração nova está dando um baile na gente, né? Já são muito mais livres e já entendem as coisas... Em termos de gênero, né? Muito mais, né? Então, é isso, assim, estou super feliz de estrear na Laura Alvim, que é esse espaço cultural importantíssimo no Rio de Janeiro, onde eu comecei a falar poesia em 2003, profissionalmente, assim, quando eu lancei meu primeiro livro. Então, estou super feliz de estar em cartaz lá. É isso que você está falando dos homens estarem junto nessa luta, né? Tem os homens feministas. Claro. Quer dizer, os homens têm que ser feministas, porque você disse, o homem não chora, o homem não usa rosa, mas homens também não fazem determinadas... não atuam em determinadas profissões, porque são consideradas, ficam olhando assim meio de lado, e não podem ser as mães que eles querem ser também, muitas vezes, né? Quer dizer, tem o lugar do pai, tem o lugar da... Não, tem o lugar da pessoa na família, né? E Maria, esse livro teu, Hermanas, como é que nasceu esse livro? O conto, fala um pouquinho dele. Então, tá dando pra gente ver aí, Serginho? Esse é meu 4º livro, e é o meu primeiro livro em parceria. É um livro meu e da Amparo Sánchez, que é essa compositora espanhola, minha parceira. A gente fez esse show no Rio em fevereiro de 2018, 2 noites no Rio, 1 noite na Argentina. Foi super bacana, os meus poemas e as músicas dela se casando, assim, super macio. Eu traduzi uma parte dos poemas para espanhol, então eu falava um pouco em português, um pouco em espanhol, e ela cantava. E aí ela voltou para a Espanha e ela me mandou uma mensagem falando: Maria, me manda aí uns poemas gravados em português e espanhol que eu vou experimentar uma coisa aqui. E aí ela fez um disco com as nossas parcerias. Eu não tenho ele fisicamente ainda, que ele ainda não chegou na minha mão, mas ele está em todas as plataformas digitais, chama Hermanas também. E a Amparo produziu esse disco, a capa é outra, é a concepção totalmente dela. Mas também chama Hermanas. Chama Hermanas. É um disco de parcerias nossas, então ela musicou poemas meus e tem a minha voz sampleada falando poemas nas 2 línguas, no meio de todas as canções. E aí eu falei, então vou fazer um livro, já que o seu assunto é disco, o meu assunto é livro. Boa ideia. E aí eu fiz um livro com os nossos trabalhos de cada uma, tudo bilíngue, então as letras dela traduzidas para português, os meus poemas traduzidos para espanhol, a tradução é da Júlia Kruger, e a gente eu fiz esse livro que tem então a nossa obra misturada só falando de feminino. E é bacana porque ele tem poemas dos meus 3 livros anteriores e alguns inéditos, mas quando você junta tudo sobre um mesmo tema, os poemas antigos ganham um peso diferente, sabe? É engraçado, assim, tem gente que lê, que conhece muito o meu trabalho e fala, nossa, esse poema novo é lindo. Eu, não, esse é do meu primeiro livro. Mas ele estava perdido lá, solto em meio a 1000 assuntos, e quando você condensa, né, ganha um peso diferente, assim. Para mim mesma foi surpreendente, sabe? Ver tudo reunido assim. É meu primeiro livro bilíngue, então eu criei esse laço com a Espanha, porque eu me apresentei lá, levei meu espetáculo anterior, o Carne do Umbigo, para Barcelona, para Lisboa, e a Amparo tinha esse desejo de vir ao Brasil, então a gente está agora namorando essa possibilidade de fazer uma turnê outra coisa por juntos lá novamente, e por cá, seria com ótimo. esses 2 produtos, né, assim, que agora a gente tem essas 2 obras físicas, né. E onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? Qualquer livraria? Então, eu virei como é que é a uma distribuição? entusiasta da produção independente. Então, esse livro é o meu 2º livro, que é uma edição independente minha. Então, tem no meu site, que é mariadapoesia.lojaintegrada.com.br. Daí lá dá para comprar todos os meus livros, vai com dedicatória linda para você.
Na verdade, acho que hoje em dia o Instagram virou o grande canal de comunicação, né? Então, o meu Instagram é @amariadapoesia. Daí por lá as pessoas me falam, como é que eu compro? Aí eu encaminho para a loja. Então é isso, assim, esse livro realmente não tem em loja, só tem comigo mesmo. Eu acho que isso também é uma coisa curiosa, assim, interessante de falar, porque publicar é sempre um desejo de quem escreve e as editoras têm suas pautas e suas prioridades, e a poesia em geral não é uma delas, né? E principalmente para quem está começando. Então eu até tenho assim um manual de autopublicação que eu mando para as pessoas. Eu dou uma oficina de poesia no qual eu distribuo esse manual, que é assim, cara, é possível se autopublicar, sabe? Não e como fazer, um caminho para como... o caminho. Então você tem que se cadastrar na Biblioteca Nacional como autor, editor, e aí aí você paga isso, aquilo. Você pode fazer um crowdfunding para conseguir uma grana, já fazer uma venda antecipada para já juntar o dinheiro para poder viabilizar a produção do livro, né? Então assim, você tem que ter uma capa, você tem que ter isso. Tem todo um caminho das pedras, assim, que eu fui descobrindo no meu percurso, né? Tipo, 20 anos que eu faço poesia. E eu acho que hoje em dia faz mais sentido para mim, porque eu tenho um público que gosta do meu trabalho, que me acompanha no YouTube, assim nas redes sociais, ampliando. que vai no espetáculo, que tá ligado, né? Então eu não preciso necessariamente da editora, sabe? Eu consigo me produzir e me distribuir e fazer com que o livro chegue até as pessoas dessa forma totalmente independente, assim. Então, às vezes eu vendo livro para Natal, aí eu falo, caramba, como é que você foi descobrir? Eu descobri porque uma amiga me mandou, não sei o que, seu vídeo, sabe? Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha da produção independente. E cada vez mais as pessoas estão fazendo isso. Outro dia veio aqui um produtor, jornalista também, o Toninho Galante, que tem uma plataforma chamada Cedro Rosa, onde as pessoas publicam suas músicas. Podem ser inéditas ou não, geralmente inéditas, mas às vezes um compositor que é novo, não novo de idade, mas enfim, nunca teve uma música gravada ou nada, ninguém conhece suas músicas, bota ali a sua música e essa plataforma vai para o mundo inteiro e quem quer pega essa música para usar e paga direitos e assim a coisa vai fluindo, quer dizer, tem lá um mecanismo e eu acho que cada vez mais as pessoas estão descobrindo esse tipo de mecanismo. Antes da gente continuar, acho que eu queria bastante poesia hoje, mas antes disso eu queria te perguntar uma coisa. Você começou na poesia há muito tempo, você fez a oficina com Elisa Lucinda, que é muito conhecida aqui do nosso público também, já veio aqui. Você acha que hoje é diferente fazer poesia nesse mundo conturbado, nesse país conturbado, com todas essas dificuldades que a gente está vendo, com toda essa agressividade e, sobretudo, uma agressão às mulheres e uma agressão ao próprio país? É mais difícil hoje fazer poesia ou isso te estimula mais ainda? Eu acho que, por um lado, eu acho que a arte floresce nesses momentos de opressão, né? Se a gente pensar na ditadura militar no Brasil, por exemplo, e o quanto que a música era, né, forte e vibrante nesse momento, assim. Eu acho que os artistas são um canal uma válvula de escape coletiva de alguma forma, né? Eu acho que eu particularmente sou muito, até no meu primeiro livro a epígrafe diz assim, eu vejo o mundo a partir do meu próprio umbigo, e não é egoísmo não, é lucidez. Eu olho para fora, mas eu olho muito para dentro, então eu acho que eu escrevo mais às vezes do dentro do que do fora, né? Do que você sente com o que o fora está te... exatamente, mas obviamente eu sou atravessada por todos os acontecimentos do mundo, assim. Mas eu vejo uma nova geração de poetas muito atenta à rua, sabe, ao coletivo, ao país, assim. Acho que tem um movimento de slam de poesia, que são concursos de poesia falada, que acontecem na rua muitas vezes. As pessoas falam poemas inéditos e o povo que está na rua vota e alguém ganha. E isso é um movimento mundial. Interessante. É um movimento mundial de poesia falada. Afinal, uns 2 anos atrás... Isso é na rua? As pessoas fazem assim, numa praça, entendeu? E tem todo um movimento de poetas surgidos desse movimento de slam que já está publicando. A Mel Duarte é uma poeta de São Paulo que eu falo, no Mulher Multidão, um poema dela. E ela é nascida desse movimento. E eu acho que essas pessoas são pessoas que estão fazendo uma poesia muito política, muito atenta aos acontecimentos do país, sabe?
também porque os poemas têm que ser inéditos no slam, eles têm que escrever, eles têm que estar produzindo toda hora. Eu sou uma poeta muito lenta, entendeu? Eu sou, tipo, bem o ritmo da minha inspiração, quando me vem, aí um poema nasce, então, eu acho que essa galera tá fazendo uma poesia mais... É quase que um cordel, você tá ali respondendo de repente, né? Não é feito na hora, entendeu? São poemas que foram escritos antes e as pessoas estão ali dizendo, mas tem que ser sempre novo, você não pode ficar tem que estar produzindo o ano inteiro dizendo o mesmo poema que você ganhou já, entendeu? Não, cada hora você tem que trazer um novo. Então tem aqui no Rio, tem o movimento do slam, e aí tem... tem lugares certos aqui no Rio onde isso acontece? Eu não sei te dizer, as pessoas têm que dar uma procurada, mas tem um poeta que chama Tom Grito, que é um dos movimentadores do slam de poesia aqui do Rio, que é uma pessoa incrível, e aí as mulheres de São Paulo, por exemplo, a Mel Duarte entre elas, falaram assim, pô, os slams de poesia vão tendo essas... Só os caras ganham, só os homens ganham. E quando chega na final, tipo assim, final do Brasil, que reúne os slams do Brasil inteiro para ver quem vai para a final mundial. Só vai homem. Por quê? Porque os homens votam neles mesmos, entendeu? E aí as mulheres não votam nelas, não tem muita mulher fazendo isso? Tinha muito mais homem no movimento. Aí elas criaram o Slam das Minas, que é só para mulher concorrer, porque elas falaram assim, pelo menos uma mulher vai sair dos slams de São Paulo, pelo menos uma mulher vai ser escolhida, porque no nosso só vem mulher. Então eu até participei de um, que foi em Santo André, e aí tem o Slam das Minas de São Paulo, tem o Slam das Minas do Rio. Então assim, esse movimento foi se espalhando, e tem uma coisa das meninas também, de falarem assim, a gente também quer ter voz, né? E aí as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, e sabe assim, tem toda uma coisa muito política, muito forte, assim, muito bacana. Mas dentro das minas, não é um compartimento para cada uma, não. Quer dizer, todas as mulheres trans, negras, sim, tudo dentro do slam das minas. O grito delas é as minas, as manas, monstra, desse slam lá de São Paulo. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que às vezes as opressões do mundo entristecem e adoecem a gente, deixam a gente sem produzir, né? E às vezes elas nos dão mais gás para produzir, para se salvar, né? Para não adoecer, para não ficar doente. Acho que a arte tem um pouco essa função para o próprio artista. Sim. E para quem usufrui dessa produção artística. Você dá aquele alívio, claro, total. E você se sente parte de um universo em tristeza, né? E isso dá esse um alento. Esse espetáculo é curioso, porque também fazer um espetáculo só sobre feminino, né? Falando de mulher, do que nos oprime, da força que a gente tem, das nossas potências e das opressões que a gente sofre, tudo isso, dá um lugar assim que quando eu estreiei essa semana, né? Quando acaba, as pessoas me abraçam e falam, nossa, obrigada por isso. Porque rola uma sensação assim de a gente está junto, a gente existe, sabe? Tudo isso que você está falando, a gente sente, a gente sabe como é que isso também atravessa a gente, sabe? Então tem isso, eu acho, assim, um lugar que eu sinto também, né? Quando eu escuto uma música, eu leio um poema, eu falo assim, ufa, era isso que eu estava sentindo, eu não estava sabendo como colocar, né? A gente encontra um lugar também pro eu acho que tudo isso, né? a música, a poesia, um filme, te dá essa noção de pertencimento, mas também de que o mundo não é isso que a gente está vendo agora, essa derrota, né? O mundo é criação e o Brasil é tão criativo, né? Sim. E a gente tem coisas tão boas e tão bonitas. Mas eu queria te perguntar assim, nesse seu espetáculo, tem algum poema que você acha que as pessoas se surpreendem mais ou gostam mais, ficam mais entusiasmadas? Você percebeu alguma coisa assim? Eu acho que isso acaba indo muito... Dependendo do público. Do que bate para cada um, né? Porque eu falo, por exemplo, sobre maternidade, né? E aí isso vai bater diferente para cada pessoa, quem tem filho, quem quer ter, quem não consegue ter, né? Eu falo também sobre, por exemplo, falo sobre estupro, que é uma coisa super... que é esse poema da Mel Duarte, essa poeta lá de São Paulo. Você fala poemas de outras mulheres também? Falo da Elisa Lucinda, da Mel Duarte, da Viviane Mosé, e falo uma letra de música da Clarice Falcão, que eu acho que... Essa, por exemplo, é bem surpreendente, porque é uma letra da Clarice Falcão, de uma música que chama Vagabunda, que é uma mudança de foco de uma onda que as mulheres tinham, tipo, a mulher quer roubar seu marido, competição, para uma coisa da sororidade, tipo, a gente tá junta, entendeu? A gente tem que estar junta porque a gente é mulher e a gente tem que... Você canta, você diz? Não, eu digo, assim,
ela fala: nós duas somos apenas figuração no canto da mesma cena de um filme de ação, morrendo discretamente da mesma explosão. Nós duas somos efeito colateral de um acidente de trem proposital que não matou ninguém, mas foi quase fatal. Então por que você não vem? Toma um chopp comigo, vagabunda, que eu sei a vagabunda que eu sou. Repara que conexão profunda de ter compartilhado o mesmo amor. Me dá seu telefone, inimiga, que é só você que vai compreender aquela agonia na barriga. Me liga que eu tô que nem você. Eu acho tão incrível, porque é isso, né? Não é tipo a vagabunda que roubou meu homem. Não, tipo assim, quem é esse cara que tá jogando com nós duas, entendeu? Então vamos tomar um chopp e vamos falar disso, vamos botar pra fora. Entendeu? Vamos estar juntas nessa... E aí tem um poema que eu escrevi que fala um pouco disso, de um encanto que eu tive por um cara que tinha uma outra moça e eu me afastei em respeito por essa história e acabei conhecendo ela e acabei fazendo um poema para ela e acabei ficando amiga dela e o moço já foi, mas tudo ela a ver com ficou. esse outro poema. Exatamente. Como é que é? Esse poema que eu fiz para ela chama Espádua, porque ela postou um vídeo das escápulas dela, assim, tipo, era meio uma dança, assim, só das escápulas. E eu fiquei tão encantada com aquilo, eu falei, gente, eu só quero que essa pessoa seja feliz, olha que mulher incrível, que mulher potente, as escápulas dela dançam. E aí eu fiz um poema que diz assim: nas escápulas dela mora um não macio, o não que se escreveu e disse, mas não se mastigou nem digeriu, o não que não se deglutiu até chegarem às escápulas dela. Nas escápulas dela cordilheiras vivas pulsam, nas escápulas dela um atlas bailarino, um mundo extraterreno pousa nas escápulas dela. Nas escápulas contorcionistas dela, aquele não sonhado, o não mais desejado, o não que mora na raiz dos braços, o não que fecha portas e abre abraços. Eu escrevi esse poema e mandei pro cara, tipo assim, ó, é um não mesmo, vamos fechar essa porta. E aí eu fui ao teatro de noite e encontrei ela. E ela me chamou e falou, Maria, como você tá linda, e abriu os braços e me deu um abraço. E ela sabia de você também? Não, ela não sabia de mim, mas assim, a gente tinha se conhecido e ela me abriu os braços e eu falei, caramba, o poema tá se materializando na minha frente, sabe? Eu fechei aquela porta mais ainda e encontrei essa mulher que me abriu os braços e disse que eu tava bonita, e sabe assim? Aí eu falei, caramba, a gente criou uma admiração mútua. E anos depois eu consegui contar para ela toda essa história, falar, ó, rolou um encanto e eu me retirei, e eu fiz aquele poema e mandei para ela o poema. Enfim. Então eu acho que essa mudança de olhar para outras mulheres... E de lugar, né? Eu acho que é uma mudança assim, muito concreta que o feminismo está trazendo para a vida de muitas mulheres, de verdade. Porque a sociedade te coloca num lugar que a tua reação tem que ser aquela. Sim. Né? A convencional de concorrência, né, de competição. Sim. E não sei, e aí você está falando uma mudança de lugar. E eu acho que, por exemplo, assim, para mim mudou concretamente mesmo. Tipo, eu tô andando na rua de noite, eu vejo uma mulher andando do meu lado, para mim eu tô com ela, sabe? Se vem um cara, eu me sinto protegida porque ela tá ali e eu sinto que eu tô de olho nela também, sabe? Assim, eu vejo uma mulher com uma roupa super justa, curta, decotada no metrô, eu não penso, caramba, que louco, onde é que ela vai? Eu penso, tô contigo, sabe? Assim, é uma sensação assim de não julgamento que eu cresci não tendo, assim, a gente cresceu aprendendo a julgar a pessoa que engordou, a outra emagreceu demais, ela fez plástica, nossa, que exagero, nossa, tá acabada, como ela tá com ruga. A gente cresceu assim, aprendendo a julgar e ter um olhar muito crítico, né, com as outras mulheres e tal, e as pessoas falam assim, homem nem gosta de mulher tão magra assim, vocês querem emagrecer para as outras mulheres, porque as outras mulheres julgam, né? Uhum. E eu acho que isso para mim mudou assim radicalmente, sabe? Eu vejo uma pessoa, as pessoas falam, nossa, você viu como ela emagreceu demais, que exagero. Eu não reparei, não, sabe? Tudo bem, é ela, deixa ela com ela, entendeu? Então isso assim, eu acho que tem uma leveza para minha vida tão grande, sabe? E uma sensação de conexão que eu não tinha tanto assim, sabe? E solidariedade, né? E é isso, você não precisa gostar de todas as mulheres, né? Pode ter uma mulher que você não gosta, não admira. E nem toda mulher é legal também, não, né? Pelo amor de Deus, tem mulheres super machistas, claro. Mas assim, mas você respeita. Assim como tem muitos homens legais, né? Mas você tem um respeito, entendeu? Tem alguma coisa que conecta a gente. Que tem uma ligação. E que tem um respeito, tipo, eu não quero ser sua amiga, mas eu respeito você. E eu vou te defender se precisar, né? Então isso eu acho que é uma coisa bem bacana, assim. E Maria, você não faz só poesia, né? Você não. tem outros ofícios, outros trabalhos. Fala um pouquinho
do que mais você faz como trabalho? Então, o meu trabalho principal, digamos, que é o que paga as contas, é ser montadora de cinema, editora, né? Então, eu edito longas-metragens, principalmente, também séries de televisão, eu editei uma série para o Netflix, Coisa Mais Linda, eu editei a primeira temporada, uma parte, mas principalmente longas-metragens. Então, eu agora acabei de editar o filme novo do Sérgio Rezende, que é meu pai, que é um projeto bem antigo dele, que eu colaborei no roteiro. Qual é o projeto? Ele se chama O Jardim Secreto de Mariana. É um filme de amor sobre um casal que vive na serra, que planta orgânico, e que não consegue engravidar, e no processo de tentar engravidar acaba se afastando, se perdendo. E aí o filme pega eles 5 anos depois disso tentando se reencontrar. É um projeto super pessoal dele, assim, e pra mim um projeto muito caro, porque eu sempre quis muito ser mãe. Então esse filme mexia comigo sempre, eu ficava torcendo para ele acontecer. Mas eu acho que tem ficado cada vez mais difícil fazer filmes pequenos e íntimos e pessoais, né? Muitas vezes é mais fácil conseguir financiamento para filmes de grande público, comédias ou filmes históricos e tal. Então esse filme demorou para chegar, assim, sair do papel. Quero trazer o Sérgio aqui também para conversar sobre esse filme e sobre toda a carreira dele. Sim, então, esse filme tá super lindo. A gente acabou de montar agora, tá partindo para finalização, fazer música e tal. É com a Andréa Horta e com o Gustavo Vaz. Que estão super bem. Então foi um projeto muito, muito bacana de fazer. Porque... E você montou? E eu acabei de montar. E agora eu vou me preparar para montar o próximo filme da Júlia Rezende, que é minha irmã, que é um filme que se chama Porta ao Lado, que também é uma história de casais, e que são vizinhos. Uma comédia? Não, é um drama. Porque ela já fez várias comédias super bem-sucedidas. Né? A Júlia é curioso, porque o primeiro projeto dela, pessoal, que ela escreveu o roteiro, tudo era um drama, que é o Ponte Aérea. Só que ela acabou filmando uma comédia primeiro, que foi O Meu Passado Me Condena. E aí ela ficou com essa rótulo de diretora de comédias, porque os filmes dela fizeram muito públicos, as comédias. E os filmes drama, que são os projetos pessoais dela, em geral, são filmes mais... Mas o Ponte Aérea fez muito sucesso, não foi? O Ponte Aérea ele fez pouco público de número. Mas fora do Brasil, mas ele é um filme que tem um reconhecimento enorme. Eu vi isso. Ontem a gente estava falando sobre isso. Sobre bacana. Como ele teve um público enorme. Ele está na Netflix? Ele ficou no Netflix, eu não sei se está agora. E acho que agora talvez não. Mas teve um público enorme fora do Brasil, né? Mas assim, de muito, muito público. Não, e ele é um filme que as pessoas amam, é aquele filme que as pessoas assistem 20 vezes. É que ele tem o Erasmo Carlos como avô, não? Não. Esse é outro. Não. Esse é um que está em cartaz, esse é um que está passando agora, eu acho, que chama... Mas não sei se está no cinema. Não, o Ponte Aérea é um filme com o Caio Blay, com a Letícia Colim, que é um drama sobre um casal, que ele é artista plástico no Rio, ela é uma publicitária de São Paulo. É um filme bem pessoal da Júlia, assim. Mas é isso, né? Os filmes que são mais pessoais e íntimos acabam que o número de público de mercado não é tão expressivo, mas eles marcam a vida de quem assiste, que gosta, né? Então é um filme que até hoje, quando passa, as pessoas tipo, meu Deus, Ponte Aérea e tal. Então eu vou fazer esse filme da Júlia, assim. E aí, esse agora é um drama. Esse que ela tá fazendo. Ela já acabou de filmar? Chama Porta ao Lado. Não, ela começa a filmar daqui a 2 meses. Aqui no Rio? Aqui no Rio. E é isso, assim. Aí, então, os meus projetos de cinema, muitos são em família, né? Que eu tinha, quando eu era mais nova, um certo pudor de trabalhar em família. Claro. Tipo, vão achar que eu só estou trabalhando porque eu sou filha de... Não, você é super competente. Depois que eu me lancei e entrei mesmo no mercado e trabalho com muitos produtores e diretores, né, do Rio, de São Paulo e tudo, hoje em dia eu amo trabalhar em família. Quando eles me querem, né, eu falo assim, olha, se vocês quiserem outro montador, fica à vontade, porque também não precisa ficar aprisionado comigo. Mas é tão bom, porque é tão raro a gente ter a chance de passar o dia todo. Imagina, eu passar o dia todo com meu pai. Não só passar o dia todo com ele batendo papo, mas passar o dia todo com ele criando, né? Vendo ele criar, criando junto. E discutindo, debatendo. Isso, pensando sobre cena, arte, né? sobre, né? É muito rico isso, né? A Júlia, minha irmã, assim, é muito minha parceira, a gente é muito amiga. Então eu amo fazer os filmes dela, porque eu admiro profundamente o trabalho dela, acho ela uma diretora muito competente. Então é isso, assim, o cinema... muito sucesso, a Júlia foi bem rápido, né? O cinema é meu ganha-pão e eu brinco que eu tenho sorte, né? Porque muita gente, assim, é poeta e aí é funcionário público, faz uma coisa que não gosta, né? O meu funcionário íntimo público é o cinema, imagina que luxo, né? Eu também estou criando e esse é o meu ganha-pão principal, assim. E aí, além disso e de poesia, eu também celebro casamentos, que é um filhote da poesia, né? Eu tenho uma empresa que chama Casar com Poesia, que é uma empresa de celebração de casamentos que faz cerimônias com poesia, são cerimônias laicas, não tem valor legal,
Mas, então se a pessoa não quer casar com um juiz, que é uma coisa mais formal, e também não quer nada religioso, porque às vezes não tem religião, então eu conto a história de amor desse casal, costurado com poesia. Já tem 5 anos que a Casar com Poesia nasceu, e é bacana porque nesse mercado tão difícil que a gente está para a arte, né, tão difícil viabilizar os projetos e tudo, então a Casar com Poesia é a principal investidora de todos os meus projetos de poesia. Esse livro foi feito com grana da Casar com Poesia. O Mulher Multidão, que está em cartaz, o patrocínio é da Casar com Poesia. Que bom, né? Então poderia ser assim, eu pego um dinheiro meu e boto e faço o espetáculo, mas da forma como eu organizei a minha vida trabalho, profissional, é o dinheiro do trabalho. Minha mãe fala que eu virei empresária dos meus sonhos, que eu ganho dinheiro com uma coisa e invisto em outra, sabe? E faço com que a coisa possa acontecer, né? Então é isso, assim, o dinheiro do cinema é o dinheiro da minha vida pessoal e o dinheiro da Casar com Poesia tem sido o dinheiro para investir na poesia. Porque é difícil fazer a poesia se viabilizar sozinha, é difícil ter patrocínio cada vez mais, né? Pois é, queria falar um pouquinho sobre isso também, essa dificuldade dos poetas em geral, né? Que são... Enfim, que nasceram para aquilo, que não conseguem fazer outra coisa, né? Como você tem esses outros trabalhos e talentos para isso também, mas tem gente que mergulha ali e não consegue. Isso é muito difícil, né, Maria? É curioso, porque eu estava conversando até com meu marido esses dias falando disso, e aí ele falou, cara, mas pensa, sempre foi assim, na verdade. Sempre foi. Acho que a gente está falando, Drummond era funcionário público, Manuel de Guimarães Barros era Rosa. fazendeiro, Guimarães Rosa era diplomata, né? Então, Vinícius de Moraes era diplomata, né? Então, assim, a verdade verdadeira é que viver de poesia, a Elisa vive, Elisa Lucinda, né? Porque ela criou todo um mercado em torno da poesia. Ela não vive de livro só, né? Não, ela nem dá de oficina, fazer, ela dá aula. Ela dá palestras em empresas, ela tem espetáculos, né? Então, ela criou todo um mercado em torno da poesia, né? E eu me lembro, assim, eu fazendo aula com a Elisa, muito nova, né? Com 20 anos, assim, aprendendo a falar poesia, e terminando a faculdade de letras e pensando, e aí? Como é que eu vou? E agora, né? Pra onde eu vou, né? E eu me lembro, assim, de pensar, cara, eu não quero botar na poesia o peso de ser o meu ganha-pão. Eu achei que pra mim, pessoalmente, seria uma pressão excessiva em cima da poesia, porque eu sou muito manhosa com a poesia, ou a minha poesia é muito manhosa, entendeu? Então eu falei assim, caramba, se tudo que eu precisar, né, financeiramente para poder viver vier da poesia, eu acho que a minha poesia vai ficar estrangulada. Então eu fui encontrando a minha família, uma família de cinema, eu fui aprendendo a editar sozinha ali, brincando, e aí tipo, então vou fazer curta de amigo, vou fazer o programa de TV do amigo que começou a conseguir um espaço, vou fazer um making off, e quando eu vi eu estava ganhando dinheiro dessa forma e organizei minha vida assim. Então assim, a poesia ela tem na minha vida a liberdade de existir a só... liberdade inclusive de criação, né? Porque como você diz, ela vem, né? Se você está com a pressão de viver daquilo, e mesmo que você se pressione a escrever, isso não quer dizer que você vai ganhar sua vida com aquilo. Você pode escrever milhares de poemas e ser ainda uma coisa difícil, uma pena. A mesma coisa, livros, romances, Sim, né? exatamente. E arte em geral, né? E agora, nesse momento que as artes estão sendo tão atacadas e desprezadas, né? Nesse país, nesse governo, fica mais difícil ainda para qualquer artista se expressar, né? Aí eu vejo as editoras também, né? Por exemplo, a Sete Letras, que é uma editora que publica muita poesia, o meu segundo livro é de lá. É difícil para a editora estar de pé, sabe? Editoras independentes, a Azougue, que é a editora do Sérgio Con, que é uma editora muito bacana. Ele fala, cara, é um trabalho árduo, entendeu? Então eu não julgo as editoras que, as editoras não publicam muita poesia. Não, claro que não. Você entende? Assim, tá todo mundo numa luta diária para conseguir continuar com a cabeça para fora d'água, né? Não se trata disso, se trata do lugar que a arte e a cultura tem no país, né? Exatamente. Porque tem outros países que dão muito mais valor a isso, quer dizer, a gente já deu mais e agora está cada vez menos, cada vez pior. Né? Artistas não são chamados de vagabundos, que não fazem nada, enfim, não se reconhece esse trabalho. E aí fica mais difícil, e aí as pessoas vão ficando tristes e adoecendo, e não conseguem se expressar e viver da sua expressão. Eu acho que no fim das contas é isso, assim, acho que talvez viver de poesia financeiramente tenha sido sempre um desafio e continua sendo e cada vez mais. Mas eu brinco isso, falando assim que o cinema é que bota comida na minha mesa, mas quem me alimenta é a poesia.
sabe? Então é por isso que eu pego, né, eu poderia pegar o dinheiro, digamos, que eu ganho com a Casar com Poesia e fazer viagens internacionais e passear, né? Eu, sei lá, eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse, comprar uma roupa nova. Eu escolho investir esse dinheiro na poesia, porque poder fazer minha poesia, estar em cartaz com um espetáculo de poesia, isso para mim é um privilégio, isso me alimenta, isso faz com que tudo que eu penso e sinto faça sentido, né? Então, tem esse lugar assim de... Eu acho que o artista também tem uma outra coisa que eu acho que é super importante falar, é que às vezes parece que a gente está mendigando a atenção das pessoas, sabe? Quando você está em cartaz, aí você fala assim, vem me assistir, parece que eu estou pedindo para você me assistir, e não que eu estou te oferecendo a possibilidade de vir me assistir. E isso bota a gente num lugar muito ruim, sabe? Porque você fica assim, ai, por favor, vem, tem lista amiga, olha, você pode pagar meia. Ai, não, eu estou em cartaz. Eu escrevi todos esses poemas, eu criei um espetáculo, tem um cenário, tem um figurino, tem uma luz, está lindo. Vem me assistir, é uma chance, é uma oportunidade. Tô dando isso para você. Eu estou oferecendo, sabe? Eu não estou pedindo, entendeu? Eu acho que essa mudança de foco, assim, também é uma coisa que eu me dei conta quando eu tive em cartaz ano passado, que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a pedir e aí todo mundo fica assim, ah, coitada da Maria, tá em cartaz, tem que ir lá. Não! Eu tô maravilhosa lá, entendeu? Se tiver 50 pessoas é ótimo, se tivesse 15 pessoas é ótimo também. Assim, as pessoas que estão lá, que chegam até lá, estão podendo ter, né, assim, eu estou podendo oferecer para elas o melhor que eu tenho para oferecer. E elas estão me oferecendo aquilo, né? a atenção delas e a sensibilidade delas, e a gente está trocando, né? Então eu acho que a gente também às vezes fala muito de como, né, o governo não está valorizando os artistas e está julgando e crucificando e não sei o quê, mas a gente, se bobear, se coloca a gente como artista num lugar também de coitado, de ai, por favor, venha. Isso que você está falando é muito importante e muito interessante. Todo espetáculo é isso, né? Você trabalhou, você se esforçou, tem o texto, assim, um espetáculo de teatro ou um filme, qualquer coisa. Aquilo é uma coisa que se está oferecendo com todo o esforço e com toda a sensibilidade que aquela pessoa teve para fazer aquilo. Sim. É isso, a arte é isso, né? E esse equilíbrio entre pedir e oferecer é muito sutil, sabe? E eu acho que, assim, pra gente, pra mim, enquanto público, né, eu quero ir assistir uma coisa que eu quero ver, que me mobiliza. Oba, a Maria tá em cartaz, vou lá ver. Exatamente, tipo, tá nossa, me dando que essa maravilha. chance. Agora, na Laura Alvim, ao mesmo tempo que eu, tem um espetáculo que chama Negra Palavra, que é sobre o Solano Trindade, um poeta negro brasileiro, que está cada vez mais tendo espaço e tudo, da Companhia de Teatro Íntimo. E eu tô assim, nossa, olha que oportunidade maravilhosa. Eu vou poder assistir a esse espetáculo no Teatro da Laura Alvim, sabe? É uma oportunidade que eles estão me dando de conhecer a obra de um poeta que eu não conheço, sabe? Então, legal. É bacana mudar esse foco assim também, né? Porque senão a gente fica... Maria, e só uma curiosidade aqui, depois eu queria voltar para o espetáculo. No seu trabalho de Casar com Poesia, tem algum poema seu ou de outro poeta que é mais pedido, mais procurado? Então, na verdade eu brinco que a Casar com Poesia nasceu de um poema meu que fala sobre casamento, que eu escrevi para o casamento de uma prima minha, porque a minha família é muito grande, muito intrometida, e a minha prima ia fazer tipo um almoço de casamento no sítio, super singelo, um bobó de camarão, sabe assim, não tinha cerimônia nem nada. E aí começou minha família, mas tem que ter bolo, tem que ter bem casado, mas tem que usar branco, mas o noivo tem que usar uma calça comprida, porque senão é um desrespeito com os convidados. E aí eu fiquei tão louca com aquele monte de gente se intrometendo, que eu pensei, caramba, o que eu acho que é casamento pra mim? Então fala aí. E aí eu fiz esse poema que diz assim: casar pode ser uma prisão ou uma ponte, pode ser um deserto ou uma fonte, um lugar novo ou um ponto final. Pode ter loucura, pode ter dureza, pode ser difícil e uma delícia, pode ter tristeza, tédio, encantamento, tudo que há de bom e só um pouco do ruim. Pode ser insistência ou sorte, pode ser esperteza ou sonho, pode ter 1000 convidados ou só um olhar sincero, porque casar não começa quando se casa. Casamento é quando a parceria é tão boa que não importa a roupa, não precisa bolo, pode ser no padre, no banco, no juiz, porque o sim mora dentro da felicidade dos dias. Casar é ser feliz sozinho, mas preferir junto, por isso a festa. Muito bonito, já conhecia esse. Então esse poema, assim, esse é o que está em todos os casamentos, ele é tipo a marca registrada da Casar com Poesia.
Mas a Casar com Poesia nasceu, eu tô falando esse poema pensando, você esteve no início da Casar com Poesia. É, verdade. Que me convidou para falar no casamento da sua filha. E eu pensei, como assim, falar o quê? Ah, não, você vai ser tipo MC, mestre de cerimônias dos casamentos. E aí eu brinco que na verdade é isso que eu faço até hoje, né? Só que com o passar do tempo, de tanto casar amigo, eu comecei a casar amigo de amigo e desconhecido e virou um trabalho, né? E aí esse poema veio, tipo, coroando ainda mais essa história. Mas eu uso poemas de vários poetas, assim, eu vejo de acordo com a história do casal. Então, às vezes é um casal super formal. Você conversa com eles antes para saber como é que eles são, né? A gente conversa, se encontra, eles me mandam a história por escrito. Aí eu vejo assim, esse casal super formal, eu vou botar um Shakespeare aqui que vai dar um... Ah, esse casal é super engraçado, então eu vou botar um poema mais contemporâneo, mais informal, né? Eu faço casamentos em inglês também, bilíngues. Ah, é? É. Então, quando o casal, né, um dos dois é gringo, né? a família vem de fora, como é que faz pra família entender, né? Ah, legal. E aí eu vejo, tipo, eu uso o poema da Maya Angelou, aí pego poemas... Eu já falei sérvio em casamento. Ah, porque a noiva era sérvia. Será que você poderia falar um versinho? Aí fiquei eu ouvindo. Treinando, tipo... Hotius mene dases viet cora kemoia dan uhatis. Nunca esqueci isso. Olha, esse Não jogo tenho a menor sérvio ideia assistindo a do que quer dizer. gente. Os sérvios vão adorar que você disse isso em sérvio. É uma aventura. Mas você, quem são os seus poetas prediletos? Quem mais te influenciou? Você lê poesia hoje, assim, muita. Vorazmente? Eu leio muita poesia. Assim, eu comecei a me encantar com poesia com Vinícius de Moraes, lá nos meus 13 anos, que é um poeta que hoje em dia eu já nem leio tanto, mas que ainda é um clássico da minha vida. E aí fui indo, me encantei conheci a obra da Elisa Lucena, conheci a Elisa pessoalmente, né? E descobri uma poesia mais contemporânea, e mais coloquial e mais parecida com o que eu faço, né, hoje em dia. Mas assim, dos clássicos, na escola da Elisa também, era muito bacana porque a gente aprendia a falar poesia fazendo recitais da obra de vários poetas. Então a gente fez um recital da obra do Goulart, e eu mergulhei na poesia do Goulart, que é o mestre que eu amo. Recital da obra da Adélia Prado, um recital da obra de Manuel de Barros. Eu conheci o Manuel, foi quando a gente se conheceu, talvez. Na casa da Elisa. Ou a gente já tinha trabalhado. Não, a gente já se conhecia. Já se conhecia. Mas enfim, então eu fui então assim, Manuel de Barros é um cara que eternamente me encanta, Ferreira Goulart, Adélia Prado. E aí tem a Elisa, tem a Viviane Mosé, que é uma contemporânea da Elisa, conterrânea da Elisa também, poeta capixaba, que eu também é ótimo. Amo. E tem poetas mais contemporâneas minhas, né? Assim, a Ana Martins Marques, que é uma mineira genial. A Bruna Beber é uma carioca, poeta também, mora em São Paulo hoje em dia, que eu acho incrível. Tem homens também, né? Tô falando das mulheres, porque as mulheres ficam muito pulsantes, assim. Tem a Wisława Szymborska, que é uma polonesa que já morreu, mas que é assim, um prêmio Nobel de poesia que eu descobri há pouco tempo. Acho que foi traduzida no Brasil há pouco tempo. Não conheço. Nossa, Regina, você tem que conhecer. Ela é uma gênia. Ela escreve assim sobre guerra, sobre filosofia e coisa. É muito. Fala de novo o nome dela, porque talvez eu não sei falar, né, gente? Mas é uma coisa tipo Wisława Szymborska. Wisława é com W, dá um Google Wisława que dá pra encontrar. Ela é muito genial. Tem um poema dela sobre amor que eu falo muito nos casamentos também. Não, então assim, é isso, são muitos. E tem sempre pessoas novas, assim, com essa história de falar poesia. Eu viajo muito também falando poesia. Então tem poetas, sabe, você descobre, tem a Germana Zanettini, é uma poeta gaúcha. A Luna Vitrolira é uma poeta pernambucana que lançou o primeiro livro ano passado, que tem prefácio até da Heloísa Buarque de Holanda. Tem, quem mais? A Mel Duarte lá em São Paulo, o Everton Berren, que é um poeta gaúcho que eu amo, que eu acho assim dos melhores da minha geração. Então, Alan Jones é um poeta, eu acho que ele é de Teresina, não sei, a gente se conheceu em Pernambuco. Márcio Junqueira é um poeta baiano. Eu vou conhecendo poetas novos pelo Brasil e trazendo aquele monte de livros e chego em casa e fico devorando essa galera nova. Pedro Bomba é um poeta, acho que é paraibano, que mora em BH hoje em dia. Tem muita gente nova fazendo poesia e produzindo seus livros de forma independente, né, e se encontrando nesses lugares e trocando, e eu acho que tudo isso é muito rico, né, porque é legal a gente ler os nossos clássicos e cânones, é legal a gente estar ligado também na galera que está produzindo ao mesmo tempo que a gente, né, como cada um está fazendo poesia de um jeito tão diferente do outro. E sou muito parceira dessas pessoas que são minhas contemporâneas, assim, sabe? Tem o Eliseu Braga, que é um poeta do norte do Brasil, que tem uma poesia muito forte, super poderosa.
que viaja o Brasil todo também falando poesia. Eu brinco que a minha casa virou um albergue dos poetas brasileiros, porque então você acaba quando eu estava conhecendo solteira, eu hospedava todo mundo que vinha para o Rio, eu tipo, venha, pode ficar aqui em casa, fica aqui em casa. Depois que eu casei, tem enteado, e aí o quarto foi ocupado, agora eu fechei o hotel. Mas isso é muito bacana também, essa circulação, né? E qual que você diria, eu queria que você dissesse agora um poema mais novo seu, mais que você tenha feito mais recentemente, não sei se está nesse livro. Ah, não, vou dizer um bem novinho, então. Ótimo. Que está no espetáculo, está no Mulher Multidão. Que não está nem no livro. Não está. Ele chama Fêmeas. Ele vem esse desejo da maternidade, né, sobre o qual eu falei que eu sempre tive, e aí eu parti para um processo de fazer uma fertilização in vitro e entrei nesse mundo encantado da ciência reprodutiva, que é um mundo bem específico, e aí fiz esse poema que se chama Fêmeas, que diz assim: assim como eu, a galinha nasce com todos os seus óvulos. Ao contrário de mim, ela só será fértil por uns 10 meses, e eu reclamando da minha janela de 30 e poucos anos. Da 27ª à 72ª semana de vida, a galinha botará uma média de 300 ovos. Com sorte e um ciclo regular, eu botarei uns 350 ao longo da vida. A gema amarelinha, que eu como com gosto de manhã, é o óvulo não fecundado da galinha. Um óvulo como o que eu jogo fora, ao ritmo de 1 por mês, desde 1989. Os meus óvulos não galados não serão alimento para nenhuma espécie, embora hoje em dia os seus restos sangrentos alimentem as plantas da sala. Com 1 ano de vida, a galinha se torna menos fértil e é encaminhada para o abate. Sua carne macia eu como no almoço. A minha carne suave não será servida em nenhum jantar. Mesmo que em 1919, por exemplo, uma mulher de 41, eu, já fosse considerada quase irremediavelmente infértil. Hoje, agradecemos a ciência, lotamos as clínicas de reprodução e tentamos sorrir ao enfiar na barriga a injeção de número 24. Isso é bem recente. Esse é bem recente. Bem contemporâneo mesmo, bonito. Maria, e daqui para frente, quais são os seus planos? Então, meus planos Você são... está agora no seu espetáculo, Mulher Multidão. Isso. Eu queria até que depois você repetisse o primeiro poema, que eu gosto tanto, para quem chegou um pouquinho legal. atrasada, mas aí quando a gente tiver... fala para fechar. Boa. Mas me fala eu estou em o que cartaz você pensa com Mulher agora? Multidão por mais 3 semanas, toda terça e quarta, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, às 19h. Então tem mais 6 apresentações, eu estou muito entusiasmada, espero que as pessoas venham. Estou oferecendo esse trabalho que me é muito caro para todo mundo. O Hermanas acabou de ser lançado, o livro, né? Então eu quero que ele circule. A gente tem esse projeto que não tem prazo ainda, eu e Amparo, de fazer um show juntas. E de circular e divulgar mais o livro. Isso, de e o circular trabalho de com vocês esse trabalho duas. da nossa parceria, né? A gente pensa de fazer uma turnê Portugal e Espanha, também da Amparo vir ao Brasil, mas aí são coisas que demandam uma viabilidade financeira maior, né? E agora, então, nesse momento que ninguém viaja de avião, isso está um pouco em pausa, mas está aí no horizonte. E meus planos, para além disso, né? No cinema tem esse filme da Júlia, que eu vou montar, talvez uma série do Netflix no fim do ano. Eu acho que de poesia nesse ano, aí eu não sei como vai ser depois dessa turnê, dessa temporada Laura Alvim, do Mulher Multidão, que convites vão surgir, porque aí acaba rolando, né? Tipo, faz em Belo Horizonte, faz em Porto Alegre, uma feira me convida. Vai ter a Festa da Palavra, que é uma festa literária que a Elisa Lucinda está organizando em Itaúnas, no Espírito Santo, que é uma cidade super do coração dela, né? E ela está organizando uma festa literária lá no fim de maio, então a gente vai estar lá, vai ser o primeiro ano dessa festa, a Festa da Palavra. E para além disso, eu espero que a ciência reprodutiva me ajude, entendeu? Que venha um filhote por aí, que me bote um pouco mais calma e com menos projetos. Vai ser seu melhor poema. Amém, eu espero que seja. Então é isso, assim, no momento é essa temporada, os convites que possam vir depois dela e circular o Hermanas. E você tem, assim, quer dizer, a gente falou muito, né, nesse período que a gente está vivendo no Brasil, esse período obscurantista, como é que você se protege disso? Como é que você, o teu entorno, o teu círculo de amizades, como é que as pessoas estão levando esse momento e
e ao mesmo tempo tendo que criar e não sabendo o que vai acontecer. E também agora que você quer botar um filho no mundo, e eu tenho também netos e fico muito preocupada com isso. Como é que a gente faz para se proteger, para resistir, digamos, melhor Sim. ainda? Eu acho que é uma coisa muito delicada, na verdade, entre isso, né? É se proteger e se atirar no mundo, né? Porque eu acho que se a gente se expõe demais, digamos, a todos os acontecimentos e todas as notícias, a gente vai adoecendo mesmo, né? E a gente vive num tempo em que a informação chega muito rápido, né? E é muita informação de muitos lados. Se você lê tudo, se você assiste tudo, você vai realmente Fora as adoecendo. fake news, né? Fora as coisas que não são verdadeiras, que a gente não tem como saber. Exatamente, né? Então, assim, eu tenho, na verdade, feito um movimento meio de recolhimento, eu pessoalmente. Eu tenho lido menos, sabe? Eu tenho usado menos rede social. Eu preciso da rede social porque ela é a minha única forma de divulgar meu trabalho, né? Mas eu tenho usado menos, eu tenho, sabe, me informado menos, o que é uma pena, mas de alguma forma tem sido uma forma de me cuidar. Tá se protegendo, Mas eu vejo, assim, muitas pessoas próximas adoecendo mesmo, assim, sabe? As pessoas se deprimindo, tendo crise de ansiedade com os acontecimentos, né? Eu tô falando de cinema, que é o meu ganha-pão, e que eu tô, por sorte, com muitos trabalhos já engatilhados, mas, assim, o cinema está vivendo uma crise profunda no Brasil, né? Nesse momento a gente está com ameaças graves à continuidade do cinema, que é uma indústria dentro do país, que emprega milhares de pessoas, né? Então, assim, meus pais fazem cinema, minha família faz cinema, meu marido faz cinema, eu tenho muitos amigos que fazem cinema e tem muita gente sem trabalho, muitos projetos sendo cancelados, muitos projetos sendo adiados, o dinheiro não sendo liberado, né? A Ancine está paradíssima aí já há muito tempo. Tem essa votação da Ancine agora. Então, muitos projetos sendo cancelados e adiados e paralisados e muitos profissionais tendo que encontrar outras formas de ter um ganha-pão, de sustento mesmo, né? Então eu acho que isso é tudo super ansiolítico, né? Eu acho que as pessoas estão muito... tem sido difícil, eu vejo, assim, pelos meus pares, né? Pessoas, amigas, montadoras, profissionais de várias áreas de cinema e de teatro e de vários mercados, encontrando outros caminhos, indo fazer mestrado, embora também a educação também esteja ameaçada, né? Eu acho que a gente está um pouco, tipo, se ficar o bicho pega... embora do país, né? Tentando buscar outras coisas em outros lugares. Muita gente saindo, né? Uma pena. Então eu acho que, assim, é isso, assim, eu pessoalmente tenho tido a sorte de que os projetos para os quais me convidaram continuam acontecendo, né? Eu tenho trabalhado bastante. Tenho conseguido viabilizar minha poesia com esse mercado de casamento, que é uma coisa que eu amo fazer, que me comove, que me ensina, sabe? Eu aprendo com cada casal. Eu me casei no ano passado e eu já me casei, me separei, já me ferrei bastante. Cada casal que eu encontro, eu penso, tá vendo? Encontros legais acontecem. Olha como a vida é doida, olha como as pessoas se perdem e se acham de novo. Então esse trabalho também me enche de esperança, sabe? É um trabalho que tem a sorte, assim, de estar no melhor momento ali das pessoas, né? Um momento alegre, um momento de realização, de felicidade. Isso também me traz muito conforto, né? Dá energia, é tipo um combustível, né? Exatamente. Então é isso, assim, eu acho que cada um vai encontrando, né? Um caminho para resistir, para não adoecer. E para mim tem sido muito isso, assim, estar em família, estar com as pessoas que eu amo, sabe? Valorizar essas relações. Fechar um pouquinho quando precisa, né? Tem hora que tem que abrir. A militância feminista é uma coisa que me ocupa, assim, emocionalmente muito. Então, quando eu vejo os desmandos desse governo destruindo um monte de políticas públicas que defendem as mulheres, né? Uma misoginia institucional, isso me adoece, né? Então, assim, eu leio tudo aquilo, vocifero, e aí eu tenho que me fechar um pouquinho para poder, sabe? Continuar. Eu tomo banho de ervas, no espetáculo a gente tem um ritual, assim, entendeu? Porque eu falo, cara, a gente fala de muita coisa... Forte, entendeu? E a gente tem que se proteger também emocionalmente. Cada um vai encontrar os seus jeitos, né? Os seus rituais, os seus... Então eu acredito em tudo isso, entendeu? Eu acredito na militância e no axé. Isso aí, na luta e na proteção. É isso aí. Maria, vamos terminar com uma ou duas poesias? A gente tem tempo para duas, Serginho? Temos tempo para duas. Boa. Então, eu vou falar um poema que não está no espetáculo, da Multidão, mas que eu acho que é um poema bom para esse momento, que se chama Não Vai Ser Fatal. Se a vida te der um presente, aproveita. Ela tem me dado vários, entre porradas e passos de dança.
Eu mastigo tudo em movimentos concêntricos, depois bebo chá verde para digerir. É manhã de quinta-feira e chuvisca no bairro da Gávea. No Japão, a radiação chega a Tóquio e mergulha a cidade no medo. No meu coração, a esperança sacode fitas coloridas. Meu coração é Olimpíadas e meninas de malha justa em saltos perigosos e belos. A vida é cheia de sortes e de... Como é que isso foi acontecer, meu Deus? Tem até breves e adeuses, tardes de susto e noites iluminadas. Ela é boa para mim e eu gosto dela. É para ela que eu rezo toda noite. Para ela eu peço e agradeço, porque eu tô viva, porque eu sinto. E se às vezes é dor, às vezes é esperança. Esse bombom alado, cheio de sonhos no recheio, pássaro transparente com a minha alma no bico. Esperança, esperança, eu te quero, eu te recebo. Vem? Lindo. Emocionante. Isso aí é um axé, né? É uma forma de resistir. É, claro, lógico. De manter a esperança, né? A esperança é uma forma de eu... resistir, com certeza. E é isso que a gente tá precisando e é isso que é bom a gente ouvir, né? Acho que todo mundo deve ter gostado, todo mundo deve ter... eu fico muito emocionada com isso, porque tá difícil ter esperança, mas a gente tem que ter, né? E vamos terminar com mais um? Vamos terminar com o primeiro, então. Vamos com o primeiro, quem chegou atrasado não ouviu, que é o lindo... É o poema Pulso Aberto, que tem o verso que dá título para esse espetáculo novo. Que é o espetáculo chama Mulher Multidão. Isso. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há 1000 gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas, veneno na ponta da cauda, bruxas, putas, loucas, santas. Somos as que sangram sem ferida, donas do prazer, donas da dor, as invisíveis, as perigosas, as pecadoras, as predadoras, insaciáveis e geradoras, os corpos secretas casas. Somos seres de unhas e tetas caminhando aos milhares as estradas. Somos a terra e a semente, carne de aluguel em alma de rainha, as submissas, as bacantes, as que procriam e as que não. Somos as que evitam o desastre, as que inventam a vida, as que adiam o fim. Mulher, multidão. Muito lindo, parabéns, Maria. Obrigada, olha, Regina. Passamos aqui uma tarde maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado também. Maria, muito obrigada, assim, com a exuberância, a alegria, o talento da Maria. Você volte aqui sempre que quiser, porque muito obrigada, poesia é uma necessidade vital. É sempre uma alegria estar aqui no programa, estar com você. Então, vou reiterar o convite para você e para o Serginho, para todo mundo que estiver no Rio de Janeiro. Casa de Cultura Laura Alvim, toda terça e quarta, até o dia 1º de abril. São mais 3 semanas, às 7 da noite. Mulher Multidão, eu espero vocês lá. E quem sabe você vá para outras cidades do Brasil, onde as pessoas estão ali. Sim, quem quiser levar uma Mulher Multidão, me escreve. Vai lá no Instagram, @amariadapoesia, me manda uma mensagem. Quem sabe eu chego aí. Eu fico doida para explorar o Brasil todo. Tá bom. Obrigada de novo, Maria. Obrigada, Regina. E obrigada a vocês também que acompanharam a gente. Até a próxima Estação Sabiá. Tchau.